A história de Paris, Texas, de Wim Wenders, possui uma narrativa emocional brilhante. Ela segue a vida de Travis Henderson, um homem que desaparece por 4 anos e subitamente reaparece. Ele é encontrado vagando pelo deserto do Texas. Então é reunido com seu irmão Walt, que o leva de volta à civilização. Travis gradualmente se reconecta com seu passado, primeiro com seu irmão, depois com seu filho Hunter, que havia sido criado por Walt e sua esposa, e por fim, ele também tenta se reconectar com sua ex-esposa, Jane, em um esforço para reconstruir esse passado perdido e reunir sua família. O que eu mais acho interessante no filme é a forma como a identidade de Travis é construída. Nesse caminho, tem 3 grandes acréscimos que adicionam camadas de complexidade a Travis. A primeira com o seu irmão, a segunda com o filho e a terceira através desse encontro com sua ex-esposa desaparecida. No começo do filme, Travis é um homem sem nome, sem identidade e sem passado. E isso é reforçado ainda mais pelo deserto, visto que não existe nada a se ver lá. A paisagem é sempre a mesma, seca e vazia. Travis é um casco vazio nessa parte do filme. Ele então entra em um bar em busca de água e isso marca o começo do seu retorno à sociedade. What the hell? Seu irmão Walt é chamado e vem buscá-lo. Quando tenta conversar com Travis, ele não fala nada, como se estivesse mudo, como se estivesse completamente enlouquecido, e não lembrasse de quase nada mesmo. Porém, é necessariamente nesse ponto que uma camada de identidade é adicionada ao personagem. Descobrimos em parte quem ele era e que ele desapareceu e tinha deixado uma esposa e um filho para trás, e que esse filho tinha sido abandonado na porta da casa desse irmão. A sua recusa em falar representa também a sua recusa em retornar a esse passado e a essa identidade. Do you remember your little boy, Hunter? Well, he's with us. He's been living with Ann and me ever since you disappeared. O segundo acréscimo acontece quando ele é levado para Los Angeles, um lugar oposto daquele deserto, visto que é cheio de vida e de urbano. Aprendemos então sobre o aspecto sentimental e caloroso de Travis. Ele mostra que não é só uma casca vazia, mas tem um coração e sentimentos. Ele quer se reconectar com seu filho Hunter, mas esse não o reconhece como um pai. Quando ele tenta buscá-lo na escola, o filho se recusa a acompanhar Travis. Só depois de verem um vídeo antigo com todos juntos na praia, inclusive Jane, que esse filho percebe que aquele homem não é só um estranho, mas sim alguém presente do seu passado. No dia seguinte, Travis se esforça para parecer um pai adequado e tenta buscar Hunter novamente na escola. Nessa cena, eles se reconectam como pai e filho. Ambos caminham em lados opostos da rua, até que no fim, Travis cruza a rua e anda junto com o seu filho, simbolizando essa reaproximação. Após isso, Travis pensa que talvez possa juntar todas as peças novamente e decide procurar sua ex-esposa para viverem felizes de novo, da forma como eram naquele vídeo. Então ele sai em busca de seu passado, levando seu filho junto. Com isso, temos o terceiro acréscimo à sua identidade no reencontro com a esposa. E esse reencontro muda totalmente a forma como víamos Travis até então. Depois de uma longa busca, eles descobrem que ela trabalha num peep show
em Houston. Então ele finge ser um cliente para conversar com ela. Esse reencontro é dividido em duas partes. Em uma cabina em que Jane não pode vê-lo, mas ele pode vê-la, vemos um Travis preocupado com esse trabalho de atriz de cabine erótica de Jane. Suas perguntas soam estranhas, como se ele não quisesse de fato se reencontrar com ela. E o mais importante fosse descobrir quem ela se tornou. Ele poderia só revelar tudo e falar do filho, mas esconde essa sua identidade. Faz perguntas especulativas como: só o que faz é conversar? Ou o que mais você faz, além de conversar? Is that all you do is just talk? Well, yeah. Yeah, mostly. And listen. Nessa primeira conversa ele chora e percebe que não consegue mudar a si mesmo. Essa conversa diz muito mais sobre ele do que sobre ela. Podemos perceber que ele é ciumento, como se quisesse saber exatamente tudo sobre ela. Parece não suportar a ideia dela com outro homem. E ele mesmo percebe isso. Então chega à realização de que não consegue retornar a um passado feliz, se é que esse passado existiu. E ele continua sendo o mesmo de antes. Mas nós, espectadores, ainda não sabemos que tipo de pessoa ele realmente era. Só no próximo encontro com Jane que ele nos revela sobre ele. Chegamos então ao ato final. Travis volta a conversar com ela por uma segunda vez, mas agora é sobre ele. Ele conta a história de sua vida em terceira pessoa, como se afastando a culpa de si mesmo. Primeiro narra como ele e Jane se amavam e que não suportava a ideia de ficar longe dela. Mas esse amor foi se tornando abusivo, a ponto dele fazer diversas crueldades com ela por causa de um ciúme doentio. Chegou ao ponto de amarrá-la. Quando sentiu que tinha se tornado uma pessoa horrível, resolveu fugir para bem longe e vagar por lugares onde ninguém o conhecesse e nem soubessem seu nome ou sua língua. Depois de terminar essa narrativa de ciúme e amor abusivo, Travis decide fugir de novo. Mas ele precisa que Jane o veja e pergunta: "Você consegue me ver? Você me reconhece?" diz ele. Nesta cabina feita para garantir o anonimato dos clientes, ele acende a luz e mostra seu rosto. Can you see me? Yeah. Do you recognize me? Oh, Travis. Com as luzes acesas, assim como Jane, nós também vemos o rosto de Travis e compreendemos o seu passado. Agora, ele não é mais um anônimo, mas uma pessoa de carne e osso, com suas complexidades e contradições. Por fim, conta que o filho está em um hotel e que ela deveria ir vê-lo. Em seguida, sai da cabine e desaparece novamente. Dirige seu carro sem sabermos o rumo. Depois desses 3 acréscimos à personalidade de Travis, descobrimos por fim quem ele realmente é. Cada camada adicionada leva a uma nova interpretação e muda o modo como julgamos esse personagem. Com 3 camadas, divididas em 3 partes da história, preenchemos o caráter de Travis. Ele é mau? Não se sabe. Mas se a história tivesse sido contada ao contrário, ele com certeza seria.